Good afternoon and good evening. Olá, muito boa My name is tarde. Amy Savage, and I work Sou in the Amy Climate Change and Health Savage Unit at the World Health e trabalho na Organization unidade de headquarters in clima Geneva, and I will em be your Genebra moderator for this e vou session. ser a sua We moderadora still have a few people filing in. durante essa sessão. I might just wait another 30 seconds or so because I Estamos can ainda see that aguardando the mais numbers are algumas pessoas. increasing. Podemos ver que os números aqui estão, o número de participantes está aumentando. Aguardamos mais alguns segundos. Okay, I think we're starting to stabilize. So I might introduce myself again as we Eu can gostaria see de people apresentar-me join. My name is mais Amy uma vez. Savage, and I work in the Climate Sou Change Amy and Health Savage. Unit at the Trabalho na World unidade Health de Organization headquarters mudança in Geneva, climática and I will be na your moderator nossa for this unidade de session. Genebra. So I'm really Serei a pleased to moderadora nessa welcome you sessão. to the É com muito seventh prazer session que eu dou as of the boas-vindas a 11 essa session sétima course, sessão Scaling Up Health de Adaptation Measures to Meet the ampliação Climate Change das nossas Challenge medidas de in the adaptação à Americas. saúde The para topic cumprir today com as is mudanças keeping climáticas, up with esse different desafio nas challenges. Américas. Então, What can we podemos o learn from que others? aprender um com o Now, I'm outro? sure you've been Eu sei learning a que lot over the até last six esta sessions, sessão, and we have a foram really 6, interesting one today. aprendemos So muito first, we'll do e a little temos bit um of assunto housekeeping. muito importante So as hoje a ser always, we discutido. have simultaneous Lembrem-se, mais uma vez, interpretation nós in contamos com English, tradução Spanish, simultânea French, and disponível em Portuguese. inglês, espanhol, So if you would francês e like to use português. the Se interpretation, please precisarem e select the quiserem little world utilizar a icon that you can interpretação, see on the basta side here and encontrar in your o Zoom ícone and de select your globo na parte de language. baixo da sua tela e selecionar o áudio de sua As preferência. mentioned, we're already Como up foi to session mencionado, 7 já today. estamos na sessão So far, 7 we've looked hoje. at why we need to Até scale o up health momento, adaptation vimos por and what are que some of the approaches. queremos In the last session, ampliar a which nossa was adaptação e Tuesday, quais we são as discussed some of the abordagens challenges até in o momento. communicating our E efforts na in última scaling sessão up. discutimos os And desafios today we're na going to build comunicação this desse subject and esforço talk a de little bit more escalabilidade. E hoje about vamos falar um pouco mais contextual sobre differences ah, and how we as can learn diferenças from each contextuais e other, como how we podemos can learn from each aprender um com o other, outro, and how we can sobre as learn some of the experiências e approaches como and podemos lessons in utilizar other alguns contexts dos and adapt them to exemplos e specific and abordagens em often contextos quite unique distintos e, obviamente, que circumstances são of our own circunstâncias muito context. específicas e muito exclusivas de cada So um de this is a nós. brief reminder of the Contanto que overall course objectives. I won't go into these in contamos detail com as we have esses a very full objetivos aqui no session curso. today, Obviamente que vocês vão but ter it uma is sessão useful to muito keep cheia de this in informações mind hoje. as you Mas é progress through lembrando, the course. sempre importante manter esses And this aspectos session today durante is todo built o around the curso. following four Essa main sessão objectives you can see on the justamente slide. conta com We'll be objetos de looking at how different aprendizagem. governance Vamos structures ver affect como as scaling up of diferentes health estruturas de adaptation and governança thinking about eh, how that podem ser applies in each analisadas e como context. isso se And as I aplica em mentioned, cada we're um dos looking at contextos. E também approaches to veremos como adaptation in podemos contexts. ter diferentes We'll abordagens also de consider how we ampliação can e use global contextos networks and geográficos e platforms, de such jurisdição as the específicos ATTACK, também. the Alliance Vamos for falar Transformative sobre Action on Climate Change, alavancar as redes e to support mecanismos scaling up. We internacionais para poder appreciate using apoiar these essa platforms to learn escalabilidade from e each other. utilizar essas And plataformas para finally, we'll poder be aprender thinking a bit about how we mutuamente. can Finalmente, design falamos collaboration sobre mechanisms, o or better use the desenho, o ones that we already desenvolvimento de have. mecanismos de colaboração, ou pelo menos Consistent melhorar with this os que theme, nós this já session will follow a temos. similar format Aqui, to o most of aspecto the other sessions. logístico. Nós We'll have temos, como 90 vocês já minutes, sabem, and then we'll have a sessões de Q&A 90 after the minutos. Teremos presentation. uma sessão de So perguntas e please do respostas no enter your término das questions for the apresentações. Então, por presenters gentileza, in the Q&A escrevam box sua as we go pergunta along, na and we'll nossa be caixa monitoring de these to make sure we can get perguntas e right into respostas, them after the QA, presentation. e, obviamente, As estaremos passando always, the essa session parte no materials final and das recording will be apresentações. E com available on the relação course ao website. material e todas as gravações, estará tudo And as we're disponível, nearing the end of obviamente, the no course, na just a nossa little página reminder that you will need to attend na 8 or internet. more Uma live lembrança. sessions to receive the certificate of Temos que participation. contar pelo menos Now, your com attendance is 8 ou mais automatically counted sessões on Zoom, para receber o but will certificado de only be participação. attributed to you Obviamente, a if you participação é belong to registrada your own automaticamente de personal acordo com o Zoom, e-mail durante a but sessão de won't Zoom, e a count participação towards the individual só certificate será contabilizada registration. se vocês And also, usarem a sua access conta is de only Zoom. via A sua Zoom and not participação não via será the body contabilizada of se our entrar com um study. link ou e-mail de um colega, e as In visualizações addition to do the YouTube attendance eh, requirement, there will also estão be a final gravadas. exam Com with a relação score of ao 70% certificado to be de admitted to the participação, certificate awards. aqueles que So if you participarem haven't de yet, 8 ou mais please join the sessões ao WhatsApp vivo groups to vão get poder existing preencher discussions. e fazer And a now we'll go pequena straight on to prova, some avaliação. interesting stuff. Agora passaremos So aos today we have nossos four incredible apresentadores, que é a parte mais presenters, and to keep it interessante. all Hoje neat temos on this slide, 4 I will introduce the palestrantes people muito right before incríveis. their Estão todas as fotos presentation. aqui. Eu vou So apresentar um first, pouquinho I'll antes de cada uma das introduce Dr. apresentações. Diarmuid E Campbell-Landrum. primeiro gostaria de Dr. apresentar o Campbell Dr. went ahead to be Diarmuid the head of the Campbell Climate Change and Landrum, Health Unit que at é the World Health chefe Organization. da Over the Unidade last de 20 Saúde e Mudança years, Climática DMID has
played na key roles in developing the first OMS. quantitative estimates Durante 20 of anos, overall health impacts tem of climate tido change.
um papel resolutions importante of the World Health sobre Assembly resoluções, for mudanças declarations, climáticas, global obviamente conferences, resoluções da and the Assembleia, e expansion são of várias as WHO's conferências e Global Health também a Agreement expansão, that's a now ampliação do supported by programa primarily de low and middle income clima countries. da OMS, e He's an isso com international member mais de of the 30 US países. National É um membro Academy of internacional Medicine da nossa and a Academia de lead Medicina author of the Internacional e também Intergovernmental Panel on tem Climate Change, vários IPCC painéis report. relacionados Now à I'm very mudança climática, do pleased qual to hand participei. over to Participei. Professor Então, Daniel estou com Webb. muito orgulho passando agora a palavra ao Dr. Daniel. Thank you so much, Amy. Muitíssimo obrigado por essa It's apresentação, a real pleasure Emir. to join É um you. prazer imenso poder participar dessa Bonjour, conferência hello, e buenas tardes, boa tarde, dou aqui to minha everybody. saudação a todos And what I will be e doing todas. O que eu in the next estarei 20 falando minutes aqui or com so vocês nos is to próximos 20 quickly minutos é run through justamente our perspective fazer um from repasse muito the rápido World Health sobre, Organization desde a on nossa exactly the perspectiva da question of OMS, how sobre different todos os countries, how different aspectos situations relacionados aos diferentes países, diferentes vary and situações how que they're nós affected by vivemos e climate como isso change pode and variar e consequence como and how they somos respond. afetados e como podemos But more reagir importantly, how we ante can essa work mudança. together Mas o and mais learn importante é como nós lessons podemos from each other aprender um in com o order to outro e trabalhar mount em the conjunto para poder, global response, obviamente, collective response melhorar a we all resposta need to coletiva, que é to tão this necessária huge para todos challenge. nós diante And desse the way desafio I'd tão like to eh, start this off is just to avassalador. emphasize Agora eu gostaria de why it enfatizar is por que important to da take account importância of that de assumir essa difference, those responsabilidade de different acordo com os contexts diferentes from around the world. contextos que temos em And this is cada very lugar do mundo. Esse é, very obviamente, uma crude ilustração muito illustration of that. simplista And as dessas Amy mentioned in the inequidades da saúde introduction, global e da that's mudança made for climática. quite a Obviamente long que pode até working parecer um history now pouco for more than a couple of decades, but once envelhecida, again, justamente porque nós já I've estamos trabalhando identified what nisso is há the várias important things to décadas. work Obviamente que on com at relação the ao bottom nosso part of this trabalho graph, aqui which na is to try OMS, and é para estimate trabalhar na parte de baixo do the nosso gráfico, ou impact, seja, the tentar overall health estimar impacts of a climate change mortalidade per capita desde o aspecto da mudança climática em 2000, em 2000. E, obviamente And que that the foi, overall já key são conclusion that we reached 25 anos was passados. that climate Obviamente change que a is already conclusão é que exacerbating o some a of mudança the climática já estava challenges exacerbando we uma série de we desafios face que nós and tínhamos continue que to nos face. enfrentar, So ou que things like continuamos nutrition, enfrentando, como infectious desnutrição e disease, including doenças infecciosas diphtheria e, and so on. obviamente, Also doenças heat stresses, extreme weather transmitidas por events. vetor e também aquelas The most vulnerable por populations are those contaminação da água, e as already populações mais at vulneráveis risk são of justamente those aqueles que estão diseases. sofrendo That's esse bottom afeito part of the dessas graph. doenças, e é And o of que course, aparece this aqui is na parte de where baixo do most gráfico. of the Mas isso, climate obviamente, change não é problem o has que come from é o maior today. problema da mudança It climática has mainly neste come momento. from Na verdade, nesse parts of momento, the nós world temos o such grande as the one problema, I come from, principalmente em the partes capitalist dos países Europe, do mundo North onde nós America and estamos, so por on, exemplo, no nosso caso, na developing Europa, countries, onde eu estou, e na who are América do Norte, most também accidentally padecem de uma perhaps série been de mainly responsible for efeitos emitting que, de fato, greenhouse somos gases. acidentalmente muito But you can responsáveis see por that todos at esses this very efeitos crude das level, they're emissões. almost the É, inverse of e, one another. obviamente, que It's é those muito populations which quase have que inverso. contributed As populações que least to climate contribuíram change, tanto, pelo menos, which are a essa most mudança vulnerable climática, to the são effects justamente of climate hoje change. os mais And you can vulneráveis a tell essa this mudança climática. E podemos within contar the essa mesma countries história within dentro dos society países, dentro de as cada well. uma das They tend to sociedades be também. A poorer tendência é populations, justamente those ser de which are populações mais most vulnerable, jovens, mais pobres, que são os mais vulneráveis. E, obviamente, most que vulnerable. contribuem, pelo So menos, that's com partly parte do why problema. E essa é a need to parte, treat this justamente, as a global do issue, motivo pelo qual nós but devemos also tratar to take esse into problema account the como very sendo different global e também contexts levar em conta in which this diferentes challenge has contextos been nos met. quais nós temos Because que cumprir com uma as you série de see, if you fatores superimpose the para maps, cumprir there com a is nossa a tarefa. difference. Obviamente que podemos ver I aqui am a conscious that superposição e a estimativa de talking mortalidade com developed relação world à mudança audiences, climática. I E, see obviamente, que mainly podemos ver what's principalmente, recently mas não coming exclusivamente, from os the temas Americas relacionados às region, Américas, na and I região would das say Américas. Eu diria o these seguinte: estimates are both essas quite old estimativas são and muito very crude. antiquadas já e muito We do simplistas. recognize that Reconhecemos, de on fato, maps, more especialmente vulnerable entre os populations mais in vulneráveis, in the essas Caribbean populações and so on da do are Caribe e da high-burden América victims Latina têm um alto of climate ônus change. But do just impacto I da use mudança this to climática. make this Mas, point obviamente, que eu again utilizo essa of the imagem somente para differentiation that we ilustrar um need to pouco essa recognize in diferenciação que countries and nós temos populations, de reconhecer que including justamente individual existe countries. muita diferença entre populações, entre In países. addressing this both as a E global com challenge, relação but ao one that also tratar needs esse to problema be como algo specific, global, obviamente I que think temos que we levar should em conta o contexto recognize de forma progress específica. that Devemos countries have reconhecer o made progresso em países over
que já nos últimos décadas puderam mudar as páginas dessa história com relação a esse desafio climático e de saúde. Obviamente, com relação, desde o nosso ponto de vista da OMS e dos Estados-membros, entre 2025 e 2028, o clima, a mudança climática é reconhecido como um dos efeitos principais que nós nos deparamos. E com relação à agenda que nós temos para os próximos 5 anos, e que é o GPW14, que é justamente o seguinte, que a mudança climática tem sido identificada somente como uma das 6 prioridades estratégicas, e temos que destacar como um problema muito importante em países, obviamente, que concordaram com esta agenda e de que nós devemos tratar essa adaptação e receber muito atenção, ou dar muita atenção a essa adaptação, fazer com que as populações fiquem mais resilientes e para que possam superar essa dificuldade. Obviamente, temos o reconhecimento que existe um trabalho de mitigação dentro do setor de saúde e também o papel do setor de saúde e, obviamente, para ajudar as comunidades e, obviamente, tudo baseado em evidências para promover práticas sustentáveis em outros aspectos também. Mas, obviamente, reconhecemos que esse seminário é justamente sobre o lado da adaptação, da adaptabilidade, e, obviamente, para ajudar a comunidade para que junte as suas peças nesse quebra-cabeças para contribuir com essa resiliência. Obviamente que isso é reforçado pela nossa resolução de 2024 com relação à mudança climática e à saúde. E também o nosso plano de ação global de maio, junho deste ano. Obviamente que temos muito fortes para dar mais visibilidade a esse tema relacionado à mudança climática. Também diria o seguinte, através do trabalho com o qual estamos envolvidos, que contamos com muitos parceiros em todo o mundo, e nós já temos um arcabouço muito sólido, forte, para saber como podemos apoiar os países para que todos os sistemas sejam mais resilientes para poder fazer frente a essa mudança climática e também para que possamos reduzir pelo menos uma porcentagem das emissões de carbono a nível global devido a tema relacionado à saúde. Obviamente temos aí uma década para que possamos atualizar e incluir esse componente relacionado à resiliência e à saúde. Obviamente que podemos aplicar isso de tal forma que todos os sistemas de saúde em todo o mundo podemos aplicar esse espectro mais ou menos de acordo com a possibilidade. Mas pensamos que os países podem fazer um mapeamento de tudo que pode ser feito dentro dos sistemas de saúde disponíveis. Obviamente que reconhecemos a diferença entre países e, obviamente, a diferença entre as populações. Pela forma como nós podemos representar tudo isso é justamente através desse aspecto dimensional. Por um lado, os sistemas de saúde, o seu desempenho e, obviamente, a resiliência. Podemos ver aqui nesse gráfico que esses setores de saúde, as emissões e o manejo de sustentabilidade, obviamente os sistemas de baixo carbono, que é o que justamente nós queremos alcançar no eixo das coordenadas, é justamente aqui que aparece a representação nesse gráfico e justamente é o que os países têm feito. Obviamente que tem uma história diferente para cada um desses países, porque basicamente nós estamos aqui fazendo o seguinte, tentar garantir o fato de que todos os sistemas de saúde de todos os países estejam aí do lado esquerdo e do alto nesse gráfico. Essa seria a prioridade principal. Ou seja, que tenhamos uma performance excelente com relação à cobertura universal e também à resiliência da mudança climática. Ou seja, todos os países deveriam estar aí do lado esquerdo e do lado no alto do gráfico. E aqueles países que vão ou devem ir para o lado esquerdo dessa matriz. Mas existe outra situação, quando temos uma população muito pobre, um sistema de saúde muito débil, que não temos acesso à energia, e principalmente nas instalações de saúde, estaríamos aí do lado esquerdo, embaixo do gráfico, e que precisamos elevar essa situação. Obviamente que tem outra parte do gráfico no qual estamos proporcionando bons serviços de saúde, mas aí teria o desafio justamente relacionado ao clima, que também poder trabalhar para que
possamos ir daquele lado direito do gráfico para o lado esquerdo. E é justamente um dos pontos que eu quero destacar aqui, pelo menos reconhecer que existe essa diferença entre cada um dos países. As situações são diferentes. Então, nós na OMS temos um programa de muito tempo já de apoio, principalmente com relação à minha moderação no aspecto de saúde e clima. Obviamente, queremos destacar aqui o apoio e o acesso a todas as ferramentas, obviamente que estando trabalhando com outros países para apoiar essa luta, como descrevi agora há pouco. E tem sido isso já nos últimos 10 anos, desde quando nós começamos ou demos início a esses programas. Obviamente que temos uma experiência de muitos países já, são mais de 50 países que são apoiados através dessa apresentação. Eu vou mencionar alguns exemplos. Com relação ao que nós falamos sobre essa elevação coletiva em nossa agenda, da posição dos nossos países dentro do gráfico, e trabalhamos de tal forma que a saúde seja melhor representada dentro da nossa agenda sobre mudança climática. Eu diria o seguinte, um dos grandes alavancas para que nós possamos alcançar essa parceria, principalmente com a presença do Reino Unido na COP no final de 2021, é que nós pudéssemos ter aquele compromisso, pela primeira vez, dos países de trabalhar para a resiliência climática e sistemas sustentáveis. Atualmente, tínhamos 50 países que afirmaram esse acordo. Agora, já temos quase 100 países que já participam e firmam esse compromisso. Estabelecemos, então, em junho de 2022, essa aliança de transformação. E agora temos aí já quase 100 parceiros e queremos trabalhar para apoiar aos países para alcançar esse compromisso. Obviamente, queremos estar sempre pedindo a permissão desses países e, obviamente, que queremos contar com essa colaboração através do ATAT. Obviamente, com todos os Estados-membros e nós e parceiros, para que nós possamos reunir perícia, recursos e tratar esse desafio de vários ângulos. Podemos ver também que outros aspectos aqui nessa linha do tempo não haveria sido possível com relação à nossa agenda, que trata aspectos relacionados à saúde, e agora poderíamos, a partir de aí, do próximo mês, com a COP30 de Belém, com a presidência do Brasil, vamos ver então um plano de ação relacionado à saúde que foca, obviamente, na adaptação dessa parte da agenda. E, obviamente, eu quero ser muito breve aqui, e eu sei que Ana Soares vai mencionar obviamente, foi mencionado, obviamente, que isso está dentro de um contexto muito mais amplo. Agora, eu gostaria de mencionar um pouco mais sobre a TAT, que é justamente a nossa plataforma da OMS para apoio dos países. Eu sei que muitos de vocês já são familiarizados, mas as funções e os papéis do ATAT são justamente vinculados a esse aspecto comum e, obviamente, a possibilidade de compartilhar experiência, práticas e promover a coerência e garantir, por exemplo, que a agenda sobre a Assembleia relacionada à saúde seja compatível com tudo o que teremos em Belém. Também queremos monitorar o progresso e, obviamente, todos os aspectos que são importantes a toda a situação dos países e, obviamente, isso deve facilitar o acesso porque tem sido um aspecto negligenciado, principalmente com o aspecto financeiro também, e estamos trabalhando dessa forma. Portanto, eu gostaria de dizer a maneira como nós fazemos isso, né? Ou seja, se vocês escanearem o QR Code, vocês entram no nosso site na internet e há uma riqueza enorme de recursos que foram oferecidos por técnicos ou agências da área técnica ou por nós mesmos, incluindo estudos de casos, melhores práticas e coisas assim que foram elaboradas pelos próprios países. Eu queria enfatizar também esse outro ponto da coerência, porque nós trabalhamos
muito próximos das diferentes presidências da COP e temos uma parceria com a próxima presidência da COP 30, que é a presidência brasileira, e em julho deste ano, né, juntamente com os nossos colegas da OPAS e também colegas do governo brasileiro, nós sediamos, nós realizamos uma quarta conferência de alto nível sobre mudança climática e saúde, discutindo trabalhos avançados e outras coisas associadas ao tema. Basicamente, nós coletamos todas essas informações para apresentar em Belém também durante a COP30. E em seguida, aqui para falar com vocês um pouco mais sobre as funções que nós vemos como sendo os tipos de coisas que os países necessitam em termos de apoio, não é? E podem precisar de apoio para realizar esses objetivos. O que é que nós estamos tentando fazer do ponto de vista da OMS? Ao invés de publicar documentos técnicos e mandar para as pessoas, nós estamos tentando abordar os tipos de perguntas que nós ouvimos dos países para que eles possam dizer assim, olha, nós precisamos avaliar os desafios que temos, precisamos desenvolver um plano, ter acesso a financiamento no sentido de implementar determinadas medidas e monitorá-las. Então, nós tentamos agrupar os recursos técnicos em toolkits, ou kits de ferramenta que possam abordar os esforços, as respostas a cada uma dessas perguntas. E aqui uma ilustração do progresso, né, que temos visto nestes últimos anos aqui. Uma das coisas que nós acompanhamos, damos suporte, também fazemos o acompanhamento, é da evolução ou do progresso para o desenvolvimento de planos de adaptação na área de saúde. Isso podem ser planos independentes ou pode ser o componente de saúde, por exemplo, de um plano nacional de adaptação em nível de país, ou seja, um plano de adaptação e coisas assim. Considerando que nós somos apoiados pelos países nesse sentido, um bom plano deve abranger os tipos de funções que estão descritas ali naquela imagem do lado esquerdo desse slide, né? Então, nós procuramos ver em que ponto os países estão ou não em relação a essas funções diferentes dentro da capacidade desses países. Como dissemos aqui, houve muita evolução e podemos, inclusive, selecionar onde a evolução foi lenta ou muito baixa. Por exemplo, seja na área de governança, avaliação, capacitação, né? Pode não haver avanço suficiente no plano de ação. E aí, onde nós podemos, é importante que isso nos mostre onde focar os nossos esforços. Aqui alguns estudos de casos são resultados do campo, que foram enviados pelos países. Uma das coisas que surgiram da conferência em Brasília no mês de julho, agora deste ano, foi em ouvir dos países as suas melhores práticas para abordar esses problemas, né? Ou seja, a riqueza de informações foi enorme, informações que vieram diretamente dos profissionais do campo, né? As pessoas que estão trabalhando nesses desafios, e para nós foi um cheque de realidade para entender como abordar as questões e como os países estão enfrentando as questões diante deles. E aqui, para levar em consideração esse aspecto do planejamento, tentamos colocar tudo isso nas slides, mas tivemos países como, por exemplo, o Laos PDR, que desenvolveu um mecanismo de liderança e coordenação no planejamento na área de saúde, e eles trabalharam também com os ministérios de outros setores, capacitando o seu pessoal e garantindo que a saúde esteja bem representada nesses documentos de planejamento, incluindo compromissos que os governos estão elaborando para abordar os desafios climáticos como um todo, para garantir que a saúde não seja deixada para trás comparada com as atividades agrícolas não é, abastecimento de água e outras coisas. Então, há muitas questões sobre a mesa sendo trabalhadas em resposta à mudança climática. Temos estudos de casos e boas oportunidades também em termos de acesso ao financiamento. Este aqui foi um exemplo muito oportuno que nós tivemos da OMS, em que, juntamente com o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, enviou-se uma proposta para um
uma estrutura de co-investimento financiados pelo GCF, né, o Fundo Climático Verde, para dar apoio à coordenação dos insumos ou das contribuições financeiras na área de saúde, os recursos oriundos em nível nacional também, para auxiliar esses países a implementar os seus planos esses que esses países estão, cuja liderança esses países estão adotando. Então, nós tivemos a oportunidade de identificar alguns desses desafios. Eu falei um pouco sobre a função de planejamento, não é? Falei sobre a questão de acesso ao financiamento, recursos financeiros, mas a parte mais importante deste curso é a implementação. E aqui nós vemos primeiro mais avanços no lado da avaliação, não é? Em termos de governança e coisas assim, mas nós também vemos ali um número bom de países, inclusive, evoluindo ali em termos de intervenções práticas no sentido de oferecer proteção às suas populações. Algumas das características comuns dos países que querem apoio são coisas do tipo, por exemplo, um foco nas unidades de saúde, capacitação dos profissionais, não é a implementação do sistema de vigilância e coisas assim, são coisas solicitadas pelos países. Nós vemos muitos movimentos aí a partir de um número razoável de países, além dos projetos principais que temos apoiado nesses últimos 10 a 15 anos. Então, para dar avanço ao levantamento desse progresso, dessa evolução, nós fizemos um estudo do acúmulo de diferentes estudos de casos. Nós temos agora uma biblioteca à disposição para que os países possam ver não só a orientação técnica, mas também o que os países fizeram em relação aos problemas que tiveram e como evoluir em torno disso. E essa prática comunitária de conjunto é algo que facilita a aprendizagem e o uso dos recursos à disposição. E aqui é apenas um exemplo dos tipos de intervenções que os países estão implementando. Como eu disse a vocês, é uma intervenção comumente solicitada ou implementada hoje em dia, qual é? São sistemas de alerta precoce quanto ao aquecimento e sistemas diferentes, falando sobre diferentes impactos, mas o calor é um dos mais importantes. Nesses países podem ter um impacto, saber como aquele calor pode ter um impacto direto, porque a ciência é muito consolidada nesse sentido e isso ajuda muito. E agora nós estamos vendo também uma quantidade de programas de implementação de sistemas de alerta precoce quanto ao aumento da temperatura. E nos países, normalmente isso está aumentando não só nos países de alta renda, mas também nos países de baixa renda. As últimas duas coisas que eu gostaria de mencionar aqui são os desafios que continuamos vendo, né, atualmente. Eu diria que, ao longo dos anos, na medida em que nós coletivamente nós desenvolvemos, né, nessa área de mudança climática, tem havido muita atenção prestada nesse sentido e a OMS também contribuiu muito nesse sentido, no sentido de descrever os problemas. E cada vez mais nós dizemos o seguinte, na maior parte dos casos, embora nós precisemos de mais trabalho em torno do impacto climático, uma grande parte das pessoas no mundo está entendendo que a mudança climática está tendo um impacto negativo na saúde humana e no bem-estar das pessoas. E nós queremos nos focar muito mais, cada vez mais, nas soluções, porque elas empoderam as pessoas a fazer alguma coisa em torno disso, ao invés de dar a elas detalhes cada vez maiores sobre qual é o problema do qual elas têm que ter medo. Um dos outros desafios que eu havia mencionado é que a mudança climática é uma questão bastante transversalizada. A mudança climática e a saúde, essa vinculação entre essas duas coisas, mudança climática e saúde, esse tipo de questão de interface, ela é negligenciada em torno dessas questões, porque ela muitas vezes pode ser difícil de ser medida e ser apoiada do ponto de vista das questões verticais. Esse é um dos desafios também a levar em conta. A questão dos recursos financeiros também é uma necessidade cada vez mais solicitada, que ouvimos dos países, sempre é um desafio, e esses recursos estão diminuindo e não é uma boa decisão, ou seja, diminuir os financiamentos, mas é uma realidade que nós estamos enfrentando hoje em dia também. E esse último ponto levanta o fato de que, como os financiamentos são
poucos estão encolhendo através desse processo de silos, nós temos tido uma queda do nível de financiamento. São os dois tipos de desafios com os quais eu gostaria de terminar e também deixar claro aqui que nós temos tido muito avanço e muito boas oportunidades também. Então, uma das coisas que nós achamos que é importante é ter o nosso foco nas soluções, de modo que apresentar uma visão positiva daquilo que queremos ver no futuro, ou apoiado, ou pelo menos suportado pela prática, é fundamental. Precisamos trabalhar em parceria, entendemos isso, mas não só pelo fato de que é interessante, ou é bom falar com todo mundo, mas é preciso que haja parcerias focadas, especialmente com os atores em menor quantidade, que precisam também ter uma cobertura suficiente. E nós também consideramos o seguinte, que especialmente nesse ambiente de financiamento, do ponto de vista técnico, devemos nos focar mais em reunir as evidências e criar casos de investimentos sólidos para mostrar que aquilo é investimento sólido e forte, e não presumir que simplesmente o pessoal que dá assistência do ponto de vista de desenvolvimento vai entender isso. Todas as informações devem ser respaldadas pelas evidências mostrando para financiamento, porque isso é um bom negócio investir nesse setor. Nós precisamos também trabalhar, se não trabalhar em silos, criar pontes entre os diferentes silos. E o último ponto é garantir também que os países tenham sejam eles os líderes dos seus próprios planos a serem implementados, que façam parte da sua própria agenda, para que os países em si possam desenvolver tudo isso com o apoio nosso, mas eles precisam ter planos que sejam próprios para que eles possam buscar recursos de diferentes recursos, tá bom? Eu acho que é isso. Bom, agradeço novamente por sua atenção. De volta para você, Amy. Obrigada, Diarmid, por esse panorama que estabelece a base das colocações dos próximos atores, que faz com que essa apresentação seja muito boa. Tenho muito prazer de apresentar a nossa oradora, Caroline Tatesh. Ela é diretora do escritório da área de mudança climática do Health Canada. Ela atualmente é líder da área de mudança climática e questões ligadas à saúde. É líder também da área do sistema de saúde e bem-estar do Canadá, voltada para as estratégias canadenses na área de saúde. Ela trabalha com vários parceiros para construir sistemas de saúde resilientes ao clima. Obrigada, Caroline. Obrigada, Amy. Eu tenho muito prazer de estar com vocês aqui, todos e todas vocês. Obrigada por estarem aqui. Eu sou diretora do Home Office aqui, do setor dos Health Canada. E, na verdade, ela está dando os títulos aqui também em francês dos escritórios do Health Canada. E eu também, nós trabalhamos nos diferentes territórios indígenas aqui na região, da população indígena aqui no Canadá também. Tenho muito prazer e tenho o privilégio de trabalhar com esse pessoal localizado na região de Ottawa, no Canadá. Próximo slide, por favor. Me pediram para trazer para vocês uma visão geral do contexto e da história do Canadá nesta área e falar um pouco sobre a nossa experiência também, realizando avaliações nacionais em termos de mudança climática, falar sobre as nossas experiências, abordando situações de extremo calor e falar sobre a resiliência dos sistemas de saúde e reflexões sobre como ampliar a escala desses esforços. Bom, o Canadá é um país muito grande, né? Ele ocupa 3 costas diferentes. Nós estamos com um aquecimento 2 vezes mais que a média dos outros países e, em alguma relação a outros países, 3 vezes os índices de aquecimento global. Temos visto uma ampla gama de impactos que vão desde enchentes até incêndios florestais, tempestades severas, a disseminação de doenças transmitidas por vetores, impacto na saúde mental, realmente uma ampla gama de impactos em todas as nossas fronteiras. Lamentavelmente, temos visto esse impacto aumentar na sua frequência e severidade ou gravidade. Então, no contexto canadense, nós temos uma situação muito séria. Em termos de como nosso país está organizado, o Canadá tem o sistema federativo de governança, consistimos em 13 províncias e territórios,
A saúde é uma responsabilidade compartilhada entre os governos federal e provincial. Os governos dos territórios têm a liderança em termos da aplicação do atendimento da saúde das populações. Tem um papel importante também nas áreas específicas em que temos responsabilidades regulatórias ou legislativas, proporcionando dados científicos, orientação, documentos, dando apoio também a uma ampla gama de ações de coordenação em todo o país, de modo que isso cria uma complexidade em termos de criar sistemas de saúde resilientes do ponto de vista climático, porque temos o quê? Mais de 13 diferentes tipos de sistemas de saúde que devem trabalhar em conjunto para coordenar, para se articular. E, nesse sentido, algumas das províncias e territórios, eles têm sistemas centralizados, né, de atendimento de serviços, através de serviços de saúde, muitos deles gerados pelas próprias províncias, e algumas províncias também, elas atribuem outras responsabilidades em nível regional e local. Então, nós temos uma ampla gama de modelos, mesmo dentro da mesma província e do mesmo território. Isso cria, como eu disse antes, complexidade, mas estamos enfrentando uma ampla gama de impactos e temos aí uma complexidade na nossa estrutura de governo em relação a como adotar as ações. Próximo slide, por gentileza. Então, o Canadá tem trabalhado na mudança climática e assuntos ligados à saúde há muito tempo, né? Temos examinado, por exemplo, os impactos da mudança climática, incluindo, desde os anos 1980, um relatório chamado Aquecimento Global, e, ao longo do tempo, a nossa unidade, Health Canada, criou um escritório dedicado à área de mudança climática, desde os anos 1990, e um trabalho precoce também, ou inicial, basicamente, tentando entender os riscos à saúde e impactos projetados, em colaboração com vários parceiros nacionais e internacionais. Na imagem, vocês veem ali à direita daquele slide, uma cópia do relatório, ou seja, reunião de planejamento para os Ministérios da Saúde para abordarem a mudança climática e a saúde em Genebra, março de 2002. Eu colaborei com esse trabalho também, junto à OMS, e esse trabalho tentou analisar a questão do impacto da mudança climática na saúde. Há uma década, mais ou menos, ou há algumas décadas, nós começamos a adotar um trabalho sobre a mudança climática, de modo que a Health Canada tem tentado adotar ações para a proteção da população com relação ao calor, através dos sistemas de resposta e alerta de saúde. Uma das fundações importantes é entender o que vai acontecer, quais são as projeções, e como a saúde é impactada com essa mudança climática. Obviamente que estamos tentando trabalhar nesses aspectos, temos uma série de relatórios de avaliação e alguns em colaboração com recursos de colaboração e colegas em várias gamas. Temos aí, obviamente, uma série de setores de intervenção. Obviamente que temos alguns relatórios exclusivos também produzidos em 2008 e, obviamente, o nosso relatório de resiliência produzido em 2012. Obviamente que esse processo de desenvolvimento de uma avaliação sobre a saúde relacionada à mudança climática, isso com 80 autores de todas as partes do Canadá, dentro e fora do governo, com a participação de mais de 100 revisores, pares, expertos internacionais e canadenses, e, obviamente, que tivemos uma revisão pública de todos os documentos apresentados. E, obviamente, temos a formação de uma parceria com o Centro de Colaboração Nacional para a Saúde das Comunidades Indígenas para facilitar a integração do conhecimento autóctone, indígena e das perspectivas de sua voz. Obviamente, com um processo colaborativo que é muito importante, na minha opinião, para construir justamente esse entendimento comum sobre os aspectos relacionados ao impacto, os problemas e, obviamente, as prioridades
prioridades são dadas a todos os impactos causados pela mudança climática e, obviamente, as perspectivas que as pessoas podem aportar. Justamente isso tudo nos permite ter um entendimento muito maior do que está acontecendo. A avaliação mais recente que tivemos foi justamente relacionada a alguns dos aspectos emergentes, como saúde mental, os impactos sobre as populações indígenas, obviamente, a equidade na saúde e também todos os aspectos de adaptação às novas condições. Com relação à orientação do nosso trabalho, nós temos o nosso desenvolvimento de estratégia de adaptação a nível nacional. Temos estado trabalhando esses aspectos relacionados à mudança climática já por décadas, e somente em 2003 formalizamos uma estratégia adaptativa nacional, obviamente com uma perspectiva de cada um dos territórios e, obviamente, participação de vários aspectos de cada canto do país sobre quais são as estratégias para que nós possamos trabalhar de maneira coletiva. São vários anos desse processo para desenvolver esse plano através de uma variedade de participações, mesas de discussão, incluindo nosso público de uma maneira geral e, obviamente, especialistas, obviamente, com a ajuda de ministérios, para que possamos contar com essa participação muito ampla. E houve a liberação desse documento para comentários finais e, obviamente, finalização do documento. Como resultado desse processo, desse plano atual do Canadá, para tratar essas mudanças climáticas, nós temos essa folha de rota para, obviamente, considerar a resiliência de todas as nossas comunidades aqui no Canadá com relação às ações de forma coletiva, a essa adaptação, estratégias de adaptação a nível nacional, os aspectos de visão e equidade, e, obviamente, para que isso seja tudo levado em conta com relação aos objetivos e às metas, com esses temas que são chave, que são 5 dentro de todo o nosso esquema de adaptação a nível nacional, incluindo saúde, bem-estar e, obviamente, todos os colegas da parte de saúde, de adaptação, trabalhando com a parte de saúde, mas também com os ministérios de infraestruturas e também os ministérios relacionados aos recursos públicos e também aqueles relacionados com as populações indígenas. Como parte desse processo, estabelecemos, então, objetivos para toda a sociedade com relação ao bem-estar e à saúde, com os objetivos e metas desenvolvidos em consultoria com os parceiros. Primeiro seria um objetivo relacionado ao bem-estar e à saúde, que é requerido, como os objetivos, sistemas de saúde que contem com conhecimento, recursos e perícia necessários para identificar todos os riscos relacionados à mudança climática e também levar em conta saúde, a proteção da saúde e ações baseadas em evidência, com a colaboração de vários setores nesse trabalho que trata aspectos adaptativos. Com relação ao nosso Health Adapt, estamos trabalhando em conjunto para estabelecer sistemas de saúde resilientes. Esse é um programa de apoio ao nosso sistema de saúde, isso para todo o país, porque justamente somos um sistema federativo e as responsabilidades estão presentes em todo o país. Então, temos projetos piloto em uma série de províncias e territórios, a nível provincial, alguns a nível local, para prestar apoio a esse trabalho de avaliação e adaptação e trabalhar, obviamente, nesses planos de adaptação, em muitos casos, adaptação e ações precoces. Com relação a esse programa, Health Adapt, ele foi inspirado pelo programa americano de construção de resiliência dos Estados Unidos. E é fantástico poder contar com a informação compartilhada por nossos colegas. Fornamos o nosso trabalho também baseado em todos os aspectos já tratados pela OMS com relação ao incremento da resiliência sugerida pela OMS
E, como resultado desse trabalho, temos visto aí uma variedade imensa de ações e avaliações relacionadas ao nosso progresso, e nesse processo já estamos na segunda fase do nosso programa, além dos objetivos já estabelecidos pelas autoridades, isso a nível provincial e territorial em todo o país, para poderem todos avaliar os níveis de risco e, obviamente, ter a possibilidade de tomar ações relacionadas aos seus detalhes. Com relação às lições aprendidas, temos aqui o destaque de uma série de desafios, principalmente no caso de uma realidade que é justamente quando trabalhamos com o setor de saúde. Temos uma série de prioridades e ainda vamos ter que contar com essa possibilidade de aumentar a nossa resiliência relacionada ao impacto climático. Alguns dos facilitadores têm, obviamente, trabalhado bastante em estabelecer objetivos claros com relação à importância da participação e lições integradas a partir do Covid-19, com mais foco na prevenção, no preparo para eventos climáticos extremos e adaptação de uma abordagem interativa. E, obviamente, a adequação da capacidade do Estado, que é tão importante. Essas são lições importantes que são disponíveis e, obviamente, que há a possibilidade de apresentar mais detalhes se houvesse mais tempo. Também temos a ação federal com relação a aspectos relacionados ao calor extremo. HARS, a promoção de saúde e educação, trabalhando com os nossos sistemas de previsão meteorológica para apoiar, obviamente, distintos aspectos dos sistemas a nível comunitário e desenvolvendo uma variedade de informação, de materiais para todo o público, de acordo com as necessidades de cada qual. Com relação ao trabalho que temos feito recentemente, temos tratado brechas de evidências e tratado também aspectos relacionados ao risco do calor dentro dos edifícios, obviamente tentando desenhar sistemas de arrefecimento, de atenuação do calor, e obviamente principalmente no verão, quando os nossos edifícios têm esse superaquecimento. Obviamente tivemos uma série de eventos em 2021 e muitas pessoas morreram justamente por excesso pelas ondas de calor e temos que tratar isso para que possamos mitigar essa situação daqui por adiante. Alguns aspectos e reflexões desde o ponto de vista do Canadá com relação à escalabilidade na nossa adaptação relacionada à saúde. Fatores de sucesso tem sido, basicamente, trabalhar com a disponibilidade com parceiros para que possamos contar com seu esforço, sua colaboração e modelos e líderes e, obviamente, trabalhar em colaboração com as comunidades. E os benefícios são múltiplos. Dessa forma, podemos desenvolver modelos através dos anos por vir e trabalhar de acordo com as regiões podem, por exemplo, ter benefícios. E, obviamente, temos a parte de inspiração, para que outras comunidades possam tomar isso como exemplo e temos que trabalhar, então, com pessoas que estão, obviamente, disponíveis e dispostas a trabalhar conosco. É esse o aspecto mais importante, a colaboração e as comunidades de práticas para que possamos contar com seu apoio, obviamente, as autoridades da saúde trabalhando em conjunto, compartilhando informação para que possamos todos aprender e lidar com todos os desafios de forma conjunta, identificando e tratando aquelas brechas de evidência que são tão comuns. Mas uma vez que estejamos aí diante de barreiras, é justamente quando nós devemos desenvolver aí uma série de evidências e estabelecer consenso para que possamos estabelecer ações e permitir a que todos tenham confiança e, com a orientação necessária, podemos passar essas barreiras. A comunicação é muito importante. Podemos demonstrar, então, o trabalho que nós fazemos e, obviamente, com esse programa podemos desenvolver histórias para que comunidades possam discutir sobre suas experiências e, obviamente, estabelecer aí a avaliação de suas vulnerabilidades, o que é tão importante para as comunidades.
Isso está tudo disponível na nossa página da internet, para que possamos, então, através desse exercício, falar um pouco sobre tomadores de decisão. É muito importante, então, trabalhar com as autoridades para que eles mencionam sua experiência direta, e isso é muito importante em cada uma das regiões. Também, certamente, trabalhando com outros parceiros e em outros setores. A nossa ação intersetorial é muito importante, e a ação internacional também, porque há um benefício sem precedentes na colaboração com a OPAS e outros parceiros por anos a fio, justamente para que possamos participar de maneira colaborativa no compartilhar de informações e as autoridades da saúde. Outra parte que é muito importante é humildade, abertura. Muitas vezes as pessoas no setor da saúde têm que ser são pessoas altamente educadas, são especialistas e, obviamente, trabalhando com o pessoal da saúde e do clima, e esses, obviamente, são aspectos muito importantes, e esse compartilhar de abertura, de informação, é justamente quando nós temos o contato com novos dados, novas informações, sem sombra de dúvidas, muito importante construir sobre essa complexidade e sobre evidências, dados e apresentar resiliência dos sistemas de saúde, tratando aspectos de saúde específicos e coordenação. Essa ação coordenada é muito importante, rápida, deve ser muito rápida por muitos parceiros, obviamente baseada em todas essas ações baseadas em evidências e para tratar aspectos específicos. E as dificuldades, obviamente, o desenho e o desejo de ter uma ação coordenada e de uma velocidade maior com relação às ações também deve ser levado em conta. Temos as dificuldades de recursos em comparação à necessidade que temos, e às vezes não poder superar uma barreira ou eliminar um problema que nós temos, e a habilidade de manejar uma série de aspectos. À medida que o clima muda, temos que ser muito rápidos. Obviamente que temos esse efeito de cascata. Com relação à incerteza no manejo de uma abordagem, precisamos levar em conta que todos devemos trabalhar de forma que possamos ampliar ainda mais a nossa participação. Muitíssimo obrigado, então, por sua atenção, e é com muita alegria que eu compartilho essas informações. Muitíssimo obrigado. Muito interessante ver a complexidade dos sistemas do governo canadense e como vocês manejam, e todos os desafios que têm sido algo tão presente no Canadá ultimamente. Obviamente que isso é muito importante e nós podemos aprender muitíssimo a partir da experiência canadense. Agora gostaríamos de passar à próxima apresentação. Exênia. Exênia trabalha com um Instituto Cubano de Meteorologia e tem um PhD em Ciências Geográficas, e vai falar sobre o vínculo entre o clima e a saúde com relação às pesquisas de vigilância epidemiológica, principalmente relacionada a esse aspecto de mudança climática, que trabalha como um projeto de coordenação específica, principalmente relacionado à dengue em Cuba, para que funcione como um apoio ao governo. Obviamente que tem uma colaboração com várias autoridades de saúde e instituições e comunidades para reconhecer práticas adaptativas a nível regional. Muitíssimo obrigado, Yanísia e a Zênia, por sua apresentação. Adiante, por favor. Olá, muito boa tarde. Saudações a todos e todas. Muito obrigado por essas apresentações fabulosas que acabo de ouvir. Primeiro, eu gostaria de agradecer por esse convite. E que nós, com essa possibilidade, possamos compartilhar um pouco da nossa experiência. Já escutei das sessões anteriores e das outras dos colegas que, obviamente, que é tão importante saber que as doenças infecciosas podem ter um custo muito alto
e, obviamente, aumentado pelas variações agora climáticas e, obviamente, com o aumento dos vetores. No caso do dengue, é considerado um dos problemas mais sérios na região das Américas e principalmente nos países tropicais, e justamente na América Central, no Caribe, que justamente apresentam essa maior vulnerabilidade. Um cenário seria ter aí um alerta precoce como ferramenta oportuna e inteligente para poder proteger as vidas dos nossos eh, habitantes. Portanto, a minha apresentação está baseada em um caso de estudos já estabelecidos e, obviamente, constitui em uma eh, atitude proativa, principalmente com relação às condições atuais de clima que têm mudado tanto. E isso está associado justamente aos impactos sobre a mudança climática nos nossos países. Obviamente que o projeto chama-se Sistema de Alerta Precoce do Vírus Dengue e seu vetor de transmissão sensível ao clima, como e baseado em uma ação comunitária. O objetivo do projeto é de implementar eh, sistema de alerta precoce para a circulação do agente viral dengue e, obviamente, o transmissor sensível ao clima, e contribui justamente para a capacidade de obtenção dos resultados aqui propostos. E podem, obviamente, que vocês podem ler com mais calma aqui todos os objetivos e os resultados do nosso projeto. E isso com relação à capacidade, aumento de capacidade de resposta e adaptação das comunidades à variabilidade da mudança climática. Aqui, selecionamos uma comunidade de Habana la Vieja, que é justamente uma das áreas mais vulneráveis da província de Habana, que tem, obviamente, um clima muito, um relevo muito plano, obviamente, uma área densamente povoada, tem, obviamente, um deterioramento das condições sanitárias, é uma área muito antiga e tem uma carga muito elevada de dengue. E isso torna a região muito vulnerável ao dengue. E a família foi selecionada justamente para o nosso projeto. Nessa próxima imagem, podemos ver que esse é o esquema de trabalho utilizado no nosso projeto, no nosso sistema de alerta precoce de dengue sensível ao clima. Operativo, então, justamente desenhado e implementado, e vocês podem ver que contém componentes, como eu havia comentado, baseados na condição meteorológica mundial, e principalmente no setor de saúde, que começa com monitoramento, detecção e diagnóstico da informação que provém dos sistemas de vigilância climática, entomológica, epidemiológica e, obviamente, e também informações ambientais e socioeconômicas. E, posteriormente, seria feito um processamento de todas essas informações e dados que constitui justamente um desafio para a região, mediante, obviamente, um exercício e qual geramos um prognóstico e mapas que são emitidos através de boletins e são comunicados eh, de acordo com a característica dos grupos identificados no projeto, como os tomadores de decisão, a população, com ênfase nos grupos de condição de vulnerabilidade, como as pessoas mais velhas, as mulheres e as crianças. Obviamente, são partes da população mais vulneráveis, têm mais desvantagem com relação à mudança climática. Para a comunidade conseguir responder de forma adequada, essa é uma estratégia que é comunicada comunitariamente, apoiada pela educação popular, contendo um programa, ou seja, foi desenvolvido um programa de educação e sensibilização para esses atores essenciais. Próximos slides, por favor. Próximos slides. Bom, aqui nós estamos mostrando algumas características que tornam único o sistema de alerta precoce. Do ponto de vista do trabalho técnico e operacional, ele foi apoiado. Como mostrado antes, aqui temos um marco flexível em termos temporais e espaciais e também ele tem um foco híbrido, permitindo a combinação em termos de climatologia médica e as questões ligadas à saúde de forma quantitativa, porque permite que se organize
integre as informações que vêm dos médicos e permite também avaliar e quantificar o efeito do clima sobre os indicadores de saúde e gerar previsões espaciais com base em modelos adaptáveis que podem ser replicáveis, ou seja, quais seriam as práticas amigáveis com relação ao usuário, por exemplo, como tipo um sistema de um semáforo colorido e também mostra-se aí as limitações, como todas as ferramentas, que têm pontos fracos e pontos fortes. E para esse trabalho, do ponto de vista operacional, não foi economicamente uma coisa muito positiva, mas há um foco integrado que inclui clima, saúde, do pessoal, do Bulldog. Próximo. Em seguida, nós vemos alguns resultados, né? Resultados plotados nesse sistema que permitem descrever os comportamentos, tanto longitudinalmente como também do ponto de vista espacial. Isso inclui elementos preditivos, por exemplo, para determinar os padrões temporais, espaciais, suas variações, suas tendências, os ciclos, ou seja, a ciclicidade dos diferentes indicadores e tudo mais. O próximo slide, por favor. Próximo, por favor. De qualquer modo, foram realizadas algumas análises para determinar em nível de associação espacial do dengue e o vetor em termos cumulativos, sua projeção no tempo, quais são as áreas que são mais quentes, onde se apresenta um risco maior de transmissão. Isso favorece ações preventivas e globalizadas, e não continuar a dar respostas meramente reativas a essa situação, mas ter um enfoque proativo. No próximo slide, nós mostramos alguns, isso, agora, são alguns dos produtos, o sistema de alerta precoce, não é? O sistema de boletim bioclimático, incluindo previsões com uma frequência de levantamento que é mensal, com resultados apresentados mensalmente, trimestralmente. Isso nos leva a tomar, a fato de que esses boletins técnicos podem levar aos tomadores de decisão a realizarem o seu trabalho, incluindo não só recomendações, mas também diferentes medidas para serem realizadas naquelas casas, naqueles lares, coisas que não representem gastos econômicos, mas que possam levar à redução de casos e à economia também para o próprio sistema de saúde. Bom, e também é importante deixar claro que não é suficiente um grande sistema cooperativo, mas esse sistema incorporou casos de trabalhos comunitários estruturados que incluíam avaliação, enquetes comunitárias, ah, várias ações diferentes para entender as diferentes percepções das pessoas, avaliar informações e buscar caminhos de informações que sejam coerentes e concretos. Isso favoreceu a elaboração de materiais educativos e também material ligado à questão do alerta precoce e coisas assim. Tudo isso de forma integrada. Bom, aqui são alguns exemplos de materiais educacionais e promocionais de comunicação adaptados aos grupos-alvo que tratam da influência do clima sobre a dengue, sobre os vetores e medidas de prevenção também. Claro que isso favoreceu a compreensão e o envolvimento também da população por parte do sistema de alerta precoce. E isso levou à produção de materiais apropriados para isso e outros recursos úteis também para as crianças em idade escolar, né? Próximo slide, por favor. Bom, entre as diferentes atividades de formação, capacitação, sensibilização na comunidade, foram realizadas também oficinas técnicas para grupos interdisciplinares, foram realizadas oficinas, por exemplo, de formação para promotores de saúde para crianças e para adultos, e também idosos, né? Foram realizadas palestras comunitárias, foram realizados também festivais educativos e concursos para crianças e para adultos também. Não é? Procurou-se obter a retroalimentação por parte dos grupos comunitários, especialmente daqueles grupos em condição de vulnerabilidade. O objetivo foi de melhorar a capacidade
de resposta diante da situação e, finalmente, a sua capacidade de adaptação, de gestão e gestão de riscos também associados à mudança climática e ao problema da dengue. Foram realizadas também intervenções localizadas entre diferentes instituições, porque, claro, que trata-se aí de uma responsabilidade compartilhada, não é? Entre as diferentes instituições e seus vizinhos, que levaram a produção, estão sujeitos às mudanças climáticas e em termos de controle dos vetores, para diminuir o risco. Próximo. Então, como toda ação, seja climática ou seja iniciativa climática, ela apresenta desafios também. Então, desafios esses que se transformaram em lições aprendidas. Nós trazemos aqui alguns desafios encontrados e as recomendações que levaram à produção de um projeto piloto. E como eu mencionei antes, isso constitui uma ação preventiva e antecipatória em nível do aumento dos vetores dos casos que levam à dengue. Então, as principais lições aprendidas são, primeiro, o alto grau de sensibilidade e empatia que deve ser tida para que se possa trabalhar e envolver a população. Mas, além disso, estamos falando de temos um sistema de alerta precoce, como o que temos, ele não é só uma ferramenta técnica, mas também é uma implementação da governança climática e de saúde também, o que requer ciência, coordenação institucional, requer participação social ativa para que o sistema de alerta precoce seja eficaz. Para nós, esse projeto piloto foi um grande ensinamento, e como projeto piloto, é importante levar em conta de que não é suficiente usar um projeto piloto como esse, mas deve-se garantir uma sustentabilidade. E um projeto dessa magnitude em termos de implementação, como o de alerta precoce, ele requer, além de várias coisas, ele requer recursos, financiamento e de uma equipe transdisciplinar ou interdisciplinar, né? Próximo slide. E para finalizar, eu mostro para vocês aqui uma imagem de parte do nosso grupo interdisciplinar de um projeto que integra profissionais e técnicos da área de saúde, hematologistas, ambientalistas, autoridades de saúde, autoridades da área climática, como também líderes dos grupos sociais da comunidade e funcionários de governo também. Nós envolvemos aqui os chefes de comunidades. Isso foi uma boa prática, porque isso pelo menos garante que nós possamos trabalhar com trabalhos operacionais e também ações efetivas quanto à população. Eu aproveito também, em nome do nosso grupo, para agradecer ao Instituto Interamericano para a Pesquisa da Mudança Global e à Organização Pan-Americana da Saúde, que certamente está representada também através da sua unidade de mudança climática em Havana, e o aspecto técnico e financeiro também, embora não tenha sido possível, mas eu falo dessa implementação. Mas eu queria dizer o seguinte, eu queria agradecer aos organizadores desta reunião por me darem a oportunidade de mostrar a nossa experiência e fico à disposição de comentários e perguntas. E eu deixo também aqui embaixo o meu e-mail, né, para eventuais perguntas ou intercâmbio que vocês queiram fazer comigo. Muito obrigada. Obrigada, Yasenia. Então vamos diretamente para o próximo orador. Queria apresentar a vocês Berta Luz Pineda. Ela é socióloga, especializada em gestão ambiental, migração, etc. Ela tem um mestrado em gestão de programas e projetos e um diploma de alto nível em termos de políticas de saúde e soberania de saúde, e já atuou em vários programas de governo, não é, no Ministério da Saúde da Colômbia, na Universidade del Valle e também na Secretaria Nacional em Madrid, na Espanha. Então, ela já trabalha há 10 anos na OMS e trabalha, não consigo pronunciar aqui o nome no Acordo de Lima, no Peru, ele não dá para entender o nome, em que se trata de mudança climática e inequidades. Ela é membro ativo também do Ministério de Saúde também da Colômbia. Obrigado, Berta. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigada pelo convite, não é? Eu gostaria de dizer da minha alegria de estar aqui para esta apresentação de hoje. Queremos enfatizar hoje o plano de mudança climática, plano andino. Eu trabalho na Andino Saúde
que é uma entidade intergovernamental que integra 6 países andinos: Bolívia, Chile, Colômbia, Peru, Venezuela e Equador, e eh, todos são membros da nossa equipe. A organização desse organismo andino de saúde, ele envolve várias instituições que tratam, ou seja, o objetivo é reduzir a desigualdade e uma maior capacidade de resposta conjunta aos desafios de saúde, socioeconômicos e ambientais comuns através da integração e cooperação também regional. A minha apresentação, ela faz ênfase na importância da integração e cooperação regional. Eu dizia também para vocês, apenas resumindo aqui, que o Organismo Andino de Saúde trabalha pela saúde e pelo bem-estar de 173 milhões de pessoas da região andina dos 6 países andinos. E nós trabalhamos com 35 instâncias de integração regional. Todas elas respondem às prioridades da região andina e estão constituídas, ou seja, consistem em delegados do Ministério da Saúde desses 6 países, e é fundamental o trabalho também com organizações parceiras, e um dos comitês, dos comitês com os quais eu trabalho, e os outros que lhes apresentarei aqui, esse trabalho é realizado com eles. Eu agradeço a todos e a todas. Eles representam o Comitê Andino de Gestão de Risco para Emergências e Mudanças Climáticas, que foi criado desde 2005 pelos chefes, diretores, diretoras de gestão de desastres, e desde 2019 pelos coordenadores de mudança climática pelo Ministério da Saúde desses 6 países andinos. Eu quero destacar o seguinte, que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são o mapa ético que orienta o nosso organismo de saúde. A mudança climática permeia os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 17 ODS, incluindo pobreza, fome, saúde, até desigualdade e paz. É preciso enfrentar tudo isso com determinação. É fundamental para que possamos chegar a um desenvolvimento justo, saudável e sustentável. Não é? Houve um relatório recente sobre os objetivos dos ODS, né, e que destaca esse relatório, a avaliação do progresso para esses ODS, e somente há 5 anos do prazo estabelecido aqui, 2030, 5 anos só daqui para lá, o mundo está longe de alcançar a maioria das metas. Eu diria que 35% das metas e dos ODS, eles não estão evoluindo. Quase metade deles está avançando muito devagar ou consegue ter um progresso apenas muito pequeno, enquanto que 18% deles, em 18% deles houve retrocesso. O relatório solicita 6 áreas prioritárias: clima e biodiversidade, depois emprego e proteção social, sistemas alimentares, acesso à energia, transformação digital e reforma educacional. Conseguir saúde, isso exige avançar com decisão em direção a cada um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Enfrentar a crise climática é uma forma concreta de proteger a vida e dar um passo para o desenvolvimento dos ODS. Alcançar esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é um compromisso ético para gerações presentes e futuras e com o cuidado futuro do nosso planeta. Eu queria mostrar para vocês que há 6 países andinos aqui, da região andina, eles têm desafios permanentes. Precisamos acelerar a velocidade em relação ao cumprimento do desenvolvimento sustentável para a Agenda 2030. Aquilo que está em cor verde significa que metade, pelo menos, já alcançou, já chegou ao resultado. E só temos uma caixinha ali em verde, em amarelo, quer dizer que ainda muitos desafios estão sendo enfrentados e que o avanço é muito lento. E em vermelho, que nós estamos ainda muito, muito longe de alcançar aquele ODS. Ou seja, todos os objetivos, de uma forma ou de outra, têm a ver com a saúde. E como eu dizia há pouco, a mudança climática incide ou afeta, de alguma forma, todos os outros objetivos. Porém, afeta muito mais aquele objetivo de número 3, que tem a ver com o bem-estar, e o objetivo de desenvolvimento sustentável número 3, que tem a ver com a mudança climática. E somente como um panorama geral, eu peguei aqui alguns dados do relatório mais recente que a OMS publicou sobre os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e aqui, neste caso, nós vemos que entre 2000 e 2019 a expectativa de vida aumentou em 5,4 anos em nível mundial. Porém, a pandemia com a Covid
reverteu praticamente uma década nessa expectativa de vida. E os números variam dos países andinos aí, como vocês estão vendo, né? A expectativa que é saudável representa os anos vividos com boa saúde e é menor que a expectativa de vida isoladamente. Nós precisamos ser capazes de avançar na expectativa de vida saudável. Apesar disso, a mudança climática reduz a expectativa de vida e a expectativa de vida saudável. Portanto, nós precisamos de políticas públicas que promovam o aumento do número de anos vividos com boa saúde. Então, é urgente integrar isso, porque o clima afeta todas as políticas. E falando sobre os desafios em termos de desenvolvimento sustentável na região andina e na América Latina, os dois últimos relatórios da Comissão Econômica da América Latina, ele reitera o seguinte, que a transição para economias mais sustentáveis e baixas em nível de carbono exigem transformações produtivas e estruturais também. A gestão dessas transformações podem ser analisadas, essa análise pode ser feita com base em 4 componentes. Primeiro, as características de uma governança eficaz, antecipatória, né? Capacidades técnicas, operacionais, políticas e prospectivas das instituições encarregadas de cada transformação, os espaços de diálogo social e a economia política associada a cada transformação e suas respectivas reformas. Eu dizia para vocês que é fundamental avançar nos ODS diante da mudança climática, porque diante da mudança climática, a saúde exige uma coragem coletiva. Bom, existem muitas publicações, todas elas muito motivadoras, mas essa aqui é uma das que eu aprecio mais, que fala de uma necessidade urgente de fazer as pazes com a natureza. É necessária uma transformação profunda dos sistemas econômicos, financeiros e produtivos. Urge que haja uma clara uma ruptura com as tendências atuais de deterioração ambiental. A transformação da relação com a natureza é algo chave para alcançar um futuro sustentável. E manter a saúde do planeta é fundamental para proporcionar o bem-estar. O momento de fazer isso é agora. E falamos sobre as diferentes coisas feitas. Nas aulas de outubro, no começo de outubro, eu falei sobre os planos andinos em relação à mudança climática e falei dos resultados esperados e das ações que foram realizadas. Tudo isso no âmbito de um trabalho de integração regional, através de um processo de participação social e implementação, além de processos de articulação. Então, nessas ações, nós vamos ver a relevância que ela tem e a importância que há em que nós sistematizemos as nossas experiências e que possamos avaliá-las com o foco participativo. A sistematização, que é a análise das nossas experiências, permite que nós identifiquemos as lições aprendidas e recomendações que devemos compartilhar com outros para que os outros não só eliminem os erros, mas que aprendam com as boas práticas. Aprender com a prática para melhorar isso é fundamental e devemos ter muita abertura para isso. E a avaliação permite analisar os resultados obtidos, identificar os avanços, os desafios e lacunas. É muito importante isso para realizar a avaliação e deixar de lado o mito do êxito de que ter capacidade reflexiva é fundamental para melhorarmos. É preciso que geremos evidências sobre os resultados. Isso facilita a tomada de decisões informadas, ou seja, oferecendo transparência. Para nós, a sistematização e a avaliação são chaves para que nós possamos elaborar um plano andino que vai concluir ou ser concluído este ano. Isso nos garante que as ações atendam às necessidades de mudanças e novos desafios. Avaliar não é só uma coisa técnica, é um ato de responsabilidade ética e política. De manera muy breve sobre la evaluación realizada el año pasado. Quero falar sobre a avaliação feita o ano passado, de maneira muito breve. Obviamente que eu não tenho muito tempo para explicar com detalhes os indicadores, então vocês vão receber a apresentação. Em verde, é justamente os aspectos que nós conseguimos alguns avanços. Em laranja, aqueles que ainda devem melhorar muito, em vários aspectos-chave. E em vermelho,
para aqueles lograr lo aspectos que propuesto. ainda El Plan necessitam Andino muito trabalho para de conseguir o que nós Cambio propusemos. Climático O tiene Plano Andino de Mudança 56 Climática tem indicadores. 56 Nosotros indicadores. decidimos para la Nós evaluación decidimos, agruparlos con para un essa avaliação, fazer um incremento de agrupamento. el año pasado O se ano passado, como já seleccionaron comentei, 12 foram selecionados indicadores 12 clave. Algunos de indicadores ellos son los chave. siguientes: Alguns deles são os seguintes: porcentaje de dependencias porcentagem que de el Ministerio de dependências Salud do Ministério coordina de entre Saúde, sí. Ya se ha determinado la coordenadas entre si. importancia que tiene Vocês já que podem imaginar a coordinemos importância entre que tem nosotros essa y que coordenação que realizan devemos fazer entre nós. funciones de manera coordinada para Obviamente que temos que enfrentar el fazer, cambio realizar climático. funções de Hoy cada uno para enfrentar que logran a que mudança las climática. prioridades de Outro salud aspecto é relacionadas que con el cambio as climático prioridades de se saúde relacionadas à encuentren mudança en los climática documentos estejam oficiales já presentes nos enviados a la documentos oficiais Convención enviados à Marco de las Naciones Convenção Unidas sobre el das Cambio Nações Unidas Climático. sobre a Número de mudança climática. países con Número de comisiones, países, com comités o condições, comitês equivalentes, e sobre todo que ou haya equivalentes. posibilidad de Principalmente trabajo que exista a possibilidade de intersectorial con la trabalho entre participación setores, del Ministerio com de a Salud. participação Número dos de Ministérios de criterios de Saúde. trabajo Número de intersectorial critério de cumplidos trabalho en países intersetorial andinos cumprido para nos la países gestión del andinos, cambio para a climático gestão y da mudança porcentaje de climática e, países obviamente, a en porcentagem de países que establecimientos de eh, salud sostenible. Por ejemplo, hacen mediciones de huella de impulsionam carbono y acciones estabelecimento para de su saúde reducción. Estos son sustentável algunos de com los a indicadores. medição da No voy a poder pegada de comentarlos ni carbono. E esses explicarlos são por somente el alguns tiempo, indicadores. Eu pero não vou comentar sobre ustedes todos quedan eles, con obviamente, mis por causa do datos tempo, para mas poder vocês luego vão receber todos os hablar un dados para poco más depois de ello. poder discutir com mais Acá ustedes detalhe ven de manera e estudar gráfica los o trabalho feito. indicadores que Aqui tenemos temos um en gráfico. verde, en amarillo Em y verde, en os rojo, indicadores, incluyendo resultados e também temos por em país, amarelo, y em acá el vermelho, resultados por desempeño país, por e aqui país y el esse gráfico alcance apresenta, esse logrado. quadro apresenta o Hemos desempenho por país na alcanzado região andina, na 56% implementação de desse plano. ejecución y cumplimiento Isso, de las 56% de acciones y de los execução e, obviamente, de indicadores complemento das ações e propuestos. dos Cuando indicadores hablamos de propostos. las Quando nós categorías falamos das para poder categorias mejorar el que desempeño, los podem miembros melhorar del o Comité desempenho, os Andino y membros do delegados de los seis Comitê países Andino encontraron desafíos claves. desses Ustedes países encuentran acá la encontraram, diferencia obviamente, por país desafios-chave. en E, obviamente, respecto temos aqui a a diferença por país. cuáles son Com aquellas relação às categorías categorias fundamentales para que são poder mejorar fundamentais el para poder desempeño melhorar o global desempenho de los indicadores global pasadores, desses hemos indicadores. agrupado en cuatro. En Para isso, nós primer agrupamos aqui em quatro. lugar, pueden ver ustedes Primeiro, em segundo allí lugar, vocês las podem ver aqui políticas, políticas, la normatividad, el a financiamiento y los normatividade, o recursos humanos. financiamento dos Cuando recursos les humanos. pedimos que prioricen E aquellas quando pedimos a soluciones que da debemos priorização enfatizar, daquelas destinar con soluções mayor que nós fuerza, devemos en primer lugar enfatizar, que aparecen são las justamente políticas, aquelas en que segundo lugar el necessitam mais atenção, primeiro financiamiento, aparecem luego los política, depois recursos financiamento, humanos y la depois recursos normativa. humanos e Ya depois voy a a parte de terminar diciéndoles lo normativas. siguiente en Eu termino relación a dizendo o las seguinte, com conclusiones. relação às eh, conclusões. Tenemos importantes Nós desafíos, temos la necesidad de un importantes mayor desafios. respaldo político, E eu acho fortalecer las que o principal capacidades de los seria recursos contar com humanos respaldo y político, contar com o tecnológicos para el fortalecimento trabajo das en todo capacidades el de recursos país y humanos e tecnológicos especialmente en para o las trabalho zonas em de frontera, todos para os también países, tener principalmente nas indicadores regiões de regionales fronteira. E que também nos devemos contar com permitan indicadores analizar de regionais manera regional para y que nós sobre todo possamos homogénea analisar la vulnerabilidad y la vários adaptación o aspectos resiliencia y la relacionados à sostenibilidad vulnerabilidade, de los adaptação, beneficios de resiliência, las políticas de sustentabilidade e cambio benefícios das climático políticas de mudança propuestas. climática Las para a saúde. principales soluciones As principais propuestas soluções están propostas enmarcadas en decisiones estão políticas para justamente fortalecer la coordinación baseadas intersectorial em decisões como marco políticas para conceptual, fortalecer a la coordenação justicia climática, intersetorial la e, gobernanza obviamente, o aumento participativa, do el fin de financiamento, dos desigualdades, recursos la humanos, mayor os técnicos, a participación redução activa, de derechos humanos desigualdades, y a de la participação naturaleza ativa, también. Por otro reduzir as lado, es desigualdades, promover a importante participação, como eu mencionar disse, e que para direitos humanos. nosotros, en E este também é nuevo importante momento mencionar que para nós, nesse 2025, hemos momento, em retomado 2025, para nesse culminar la evaluación y hacer novo una nueva versión momento del Plan de retomada Andino da de Salud avaliação e, Cambio obviamente, Climático con la considerar uma nova cooperación versão do Plano de Andino de Saúde e organizaciones Mudança como la Climática com essa Organización cooperação, Panamericana de la Salud, incorporando entre todos otras, os y el principais protagónico resultados del na trabajo de avaliação los da PASC ministerios de salud 2020 e de los seis 2025. países andinos. Es de Obviamente, inspiración para todos os nosotros ministérios el plan debe de ser saúde dos seis compatible países con el Plan andinos. de Acción Obviamente que esse Mundial plano de ação sobre el mundial Cambio deve Climático y Salud é algo liderado por com o la qual o OMS nosso plano y de el está Plan de Acción de compatível, Salud de principalmente Belén, com relação ao plano liderado por el Ministerio de de ação de Salud. saúde Quiero de Belém. invitarles muy Obviamente, cordialmente a la gostaria de a la convidar a presentación del todos a informe
a apresentação de las promesas de la do acción Lancet climática Countdown equitativa para da el América futuro Latina, que são as próspero en el promessas sentido de los na desafíos que ação tenemos climática de poder equitativa para um mejorar futuro y próspero, dar para que nós possamos respuestas melhorar a mejores claves de salud. resposta Y un mensaje e, final para obviamente, os terminar. Una indicadores-chave de sociedad saúde. E a que mensagem cuida la vida final é reconoce la justamente salud essa: uma como un sociedade que derecho cuida da vida, inseparable del reconhece a entorno que saúde como direito habitamos. inseparável Solo do mediante el ambiente no diálogo entre qual saberes, vivemos. la construcción Somente colectiva de mediante o diálogo alternativas entre o frente a las saber, a causas construção estructurales coletiva de das los alternativas problemas, frente la às causas integración estruturais dos regional y problemas, la a integração cooperación regional e a solidaria, cooperação solidária, podremos nós buscar poderemos respuestas forjar sostenibles respostas y justas ante sustentáveis los e desafíos justas que nos ante o desafian. desafio El momento que de actuar es se ahora, coloca sin diante de analizar nós. nuestras O experiencias momento de y atuar é evaluar lo agora. que hacemos. Devemos No es un sistematizar ejercicio as nossas solamente experiências e teórico, avaliar o que sino una fazemos. Não, herramienta de isso não cambio é um para poder exercício desde la técnico, práctica mas, corregir el na rumbo de verdade, é nuestra uma inteligencia. ferramenta vital para Solo así aprender podremos a partir da avanzar hacia prática, mejores corrigindo resultados o en el rumo cuidado de la e vida y una potenciando vida o digna impacto. para Somente todos assim y podemos para avançar todas. para Porque melhores juntos resultados e somos más melhorar a vida de fuertes y todos e todas. comprometiamos más lejos y Juntos, somos juntos. mais fortes. Juntos, chegaremos mais longe. Muito Terrific, obrigada. very inspiring Muito words obrigada, to finish on. doutora Berta. So we have very little Que time for bom Q&A, so we're going to terminar go speed dessa round. forma Two tão questions positiva. per Vamos fazer uma presenter, and breve I ask the pergunta participators to please por keep apresentador. it Então, to por less than 1 gentileza, minute. sejam So we'll breves, start um with minuto somente. DNA. Começaremos Now, of course, you com know that Dermile, health is com very much relação funded à in the climate saúde. space, so Obviamente que another temos question. aí saúde What is the vinculada process de with which maneira muito profunda WHO no to help espaço LMICs do clima. academic Obviamente, climate quais change? são os aspectos Yeah, financeiros thanks. que podem ser I would say agilizados there a are two partir da types of OMC? processes. Olha, One na verdade, is temos that dois tipos de you processos. are Um able seria to justamente aquele que basically contact você us basicamente pode entrar em through contato the conosco Treasury Office or através or de todos os us facilitadores da to OMS e, obviamente, com as nossas to provide some oficinas e, obviamente, guidance na nossa on sede, para our proporcionar, solutions. So então, we have a sede guidance, for de example, on orientações e temos orientações relacionadas ao acesso dos applications for the fundos, ou também applications ao for and preparo so on. e à So adaptação. we are able to Ou seja, provide nós contact podemos and proporcionar also contexto e também the actual process guidance on how to go about it. orientação But I em would say todo the esse approach processo. Mas within eu diria the que WHO office a is abordagem at da any rate nossa oficina, probably the most important. da OMS, é o aspecto mais importante, obviamente, que abraça todo, de uma forma geral, a And problemática. over to Muito obrigado. Caroline. So one of Agora gostaria de passar a the Caroline. participants said that Um dos they have some participantes challenges in connecting civil society tem with the various uma fighting certa groups, série de and desafios com we're relação à asking sociedade what civil are some of the e challenges seus in distintos connecting grupos. with Então, quais são os canais, sustainability ela at the pergunta, regional de level in each apresentação country? dos projetos a nível regional em cada país? Como I poderia guess we dar take um exemplo? different approaches. One is Bom, na that verdade, we nós temos diferentes community based abordagens practice, which quando allows nós bringing tratamos together a aspectos de wide range of práticas partners under comunitárias, one obviamente common que chair possamos to share combinar information. todos esses parceiros tão For our diferentes national assessment nesse process, exercício de there's compartilhar expert informações, e advisory esse é um tables that's processo included civil nacional. society Obviamente que temos umas representatives mesas de on them consultoria com to share representantes de expertise as vários well. aspectos da sociedade But para I ver would say in e general, compartilhar it's sua great revisão e bringing in sua those who are olhada. E, obviamente, que é, de willing uma forma to geral, muito work interessante together contar and trying to com find aspectos tão díspares e recommended recommended interessantes community-based para practice encontrar or aí expert advisory práticas tables or different specific comunitárias e, obviamente, solutions that diferentes will tipos bring de people in and oportunidades de participação para que as organize pessoas possam and ter also sua working through voz existing ouvida, networks. So para if que there se are organizam e trabalhando civil com society networks that already redes exist on já the regional, existentes also dentro da regional sociedade and civil que já national networks existem, que that seria um canal, obviamente, com such o qual as nós our podemos National Health trabalhar, Command Center and com Initiative Health, which diferentes provides organizações, centros de cooperação e ajuda locations. adicional, Networks can also be com a participação de populações indígenas, e, Thank obviamente, you, seria Caroline. uma forma de And trabalhar dessa Asenia, maneira. one of Muito the obrigada, participants is asking Caroline. how can data E assim é. transfer Um dos between participantes acaba de epidemiology perguntar and como então meteorology podemos in particular transferir dados be entre improved to meteorologia e consulting departamentos de meteorologia e given epidemiologia para convoluted melhorar as data is largely previsões moved com satellite respeito à data may dengue. be Obviamente accurate. que com dados de satélite, por exemplo, que possam ser acessados. Yesenia, did you catch the question, the interpretation, or would you like me to repeat? Eu conseguiu entender a nossa pergunta? You're on mute if you're trying to O speak. microfone está fechado. Por gentileza, abra o microfone. Sí, por favor, repítela.
Por Okay. gentileza, repita a One of the pergunta, por favor. participants has asked Um dos how participantes está data perguntando o transfer seguinte: between como essa transferência epidemiology de and dados meteorological entre departments could be os departamentos improved de to make predictions meteorologia about e dengue outbreaks? epidemiologia pode We've got some melhorar as low-level previsões code about relacionadas ao surto de lacking dengue? Porque encephaloid muitas data. vezes Yeah, thanks. existem falta de dados locais e temos dados meteorológicos, Bueno, lo dados primero de que se satélite. debe tener claro Bom, na es verdade, o que deveria lograr acontecer é justamente conseguir acuerdos entre um las instituciones acordo para garantizar el entre flujo de la instituições para información. garantir, obviamente, esse Y intercâmbio de lo informação. segundo E es a que se segunda debe coisa tener é que deveríamos reter justamente You've gone on mute. a, a- acaba de mutar no seu telefone, a Zênia está falando com o telefone fechado. Seu microfone continua fechado. Yesenia, I don't know if you're able to A unmute. Zênia, Maybe e we'll parece provide que você não está conseguindo Berta, and desmutar then o we'll telefone, come então back to vamos you. passar agora I a think we Berta e depois can. regressa. Ah, agora ela conseguiu abrir o microfone. Sí, Please go disculpa, ahead. que Sim, me cada cosa está en un desculpe. lugar diferente. Eu estava concentrado Bueno, aqui e como me decía, distraí para e poder fechei o lograr microfone. la integración de Como esa eu havia dito, información y para garantizar conseguir ese flujo essa de información integração de informação sistemáticamente, e se obviamente prevén que é diversas muito instituciones hacer importante los acuerdos para garantizar esse sistematizar flujo y acordo para garantir o posteriormente fluxo de informações e, esta posteriormente, información essa sobre todo un informação microclima que tem, por del exemplo, área, de la sobre comunidad, e microclima, información sobre a epidemiológica, área, biológica. informação Acá en Cuba tenemos entomológica, una enfim, vigilancia aqui muy nós robusta temos que nos um trabalho permite muito tener ya esa robusto de información vigilância e já que tem essa se realiza informação que é sistemáticamente, por lo feito e tanto no tenemos grandes sistematizado. problemas para Nós não buscar la temos problema información, la para tenemos obter allí a bien informação já está robusta disponível. y eso nos De facilita fato, lograr, nós bueno, pues conseguimos integrarlos a la plataforma para lograr integrar esa toda essa malla informação em nossa transversal para plataforma para homogeneizar conseguir esas métricas. estabelecer Por lo tanto, eso essa facilita mucho la integración y homogeneização la dessas sistematicidad métricas e en los facilitar, servicios obviamente, que os se emiten a través serviços del sistema de Data Enterprise, emitidos aún cuando el através proyecto culminó, dessa pues se ferramenta. continúa realizando Obviamente que todos los podemos meses. continuar realizando isso de maneira Muchas mensal. gracias, Yesenia. Sim, And muito thank you, obrigada, Berta. então. E a It was Sênia. the Finalmente, last Berta, and the a easiest última question. e mais fácil Not pergunta really. vai para In your você. Ou, opinion, na what verdade, is the não most tanto assim. urgent Em action sua health opinião, sector qual could take seria in the coming a ação years mais to address urgente climate change? do setor de saúde para tratar a mudança climática nos próximos anos? Quiero fortalecer las Bom, seria, na verdade, técnicas fortalecer as y también capacidades las técnicas políticas e também as de capacidades saneamiento políticas, del como planeta, a como gente CEPAL y otros, disse, y tener temos a siempre como CEPAL e base outros, el temos que cumplimiento de sempre los contar com objetivos de desarrollo uma sostenible estrutura de siempre con el cumprimento enfoque dos de aspectos de lograr la desenvolvimento sustentável, desigualdad en el ejercicio de los sustentável, derechos para todas las personas sin conseguindo dejar que a isso nadie seja atrás. alcançado, ou que todas as pessoas Gracias. sejam alcançadas Now, com we seus still have got direitos time to ask more. We've got contemplados. probably Muito a couple obrigado. of questions for the Olha, presenters, temos but we muitas are out of perguntas time. aqui, So we'd gostaríamos de like ter to muito very mais tempo, mas briefly all the infelizmente não presenters temos. and Gostaria de also agradecer you, all the muitíssimo a todos participants, os for your apresentadores e, attention and obviamente, engagement. por We sua look forward to seeing you participação, at the sua next atenção session, where e seu we'll look compromisso. at how to make the Esperamos que Moa estejam Implementation presentes na Plan próxima sessão in our e efforts to scale up esperamos poder adaptation. So thank manter-nos you everyone and have a focados wonderful day or e evening wherever you ampliar are. a nossa adaptação. Muitíssimo obrigado a todos, tenham uma ótima tarde e até a próxima.